Salve, salve, alunos do primeiro ano. Vamos começar esse capítulo 3 aí do módulo 2, que vai falar sobre as chamadas teorias de desenvolvimento. Lembrando vocês que uma teoria de desenvolvimento nada mais é que um conjunto, de leis, regras, que demonstram o quanto um país, uma região ou uma nação está desenvolvendo-se economicamente. O autor da apostila traz aí para a gente três teorias do desenvolvimento, três possibilidades de se entender o desenvolvimento de um país, que é a teoria evolucionista, a dualista e a teoria das economias periféricas. A primeira teoria que nós vamos ver então é a chamada teoria evolucionista. Vamos pegar esse primeiro tópico aí da nossa apostila, que está falando para a gente que as ciências humanas, como a história, a psicologia, a antropologia e a sociologia, a partir do século XIX, a partir de 1800, elas começam a se organizar em torno de diferentes objetos e métodos de pesquisa. Isso quer dizer que essas áreas do conhecimento, essas áreas dentro das ciências humanas, elas começam a definir o que vão estudar e de que forma vão estudar um determinado objeto. Ele vai trazer alguns exemplos para a gente. Na antropologia, o que nós vamos ter aí é o estudo das sociedades não europeias. Na sociologia, a análise das chamadas sociedades urbano-industriais, principalmente as sociedades que surgiram aí no século XVIII, finzinho do século XVIII, início do século XIX, com a Revolução Industrial. Além disso, a antropologia ela ficou responsável aí por estudar as chamadas relações interétnicas entre grupos étnicos diferentes, os conflitos intersocietários, os conflitos entre as sociedades e as relações coloniais, as relações entre colonizador e colonizado, onde a antropologia, num primeiro momento, dizia ou justificava a dominação europeia nos outros continentes, em nome aí de uma superioridade étnica, racial, moral, social dos europeus sobre todos os outros povos. A própria antropologia ela foi utilizada para justificar aí a colonização, o processo de colonização. Como a gente está vendo aí, de acordo com a antropologia, as sociedades elas alcançariam um grau de desenvolvimento que teria como referência o modelo europeu. Para a antropologia, então, as sociedades mais avançadas, ou a sociedade mais avançada, a sociedade mais evoluída, era a sociedade europeia. Para a antropologia, então, o que nós temos são as sociedades mais simples até um desenvolvimento das sociedades mais complexas. Por isso, o evolucionismo. As sociedades evoluiriam do mais simples, das formas de organização social, política, econômica e cultural mais simples para as mais complexas. Como nós estamos vendo aí, essas sociedades elas passariam por diversas ou diferentes etapas de desenvolvimento do processo evolutivo, das sociedades mais simples para sociedades mais complexas. As sociedades mais simples, também chamadas de primitiva, elas estariam nos estágios inferiores da história evolutiva da humanidade, seriam verdadeiros fósseis vivos. Nós vamos ter também dentro da antropologia aí a chamada teoria multirregional, onde o homem moderno ele vai ser o resultado da interseção, da junção, do cruzamento de espécies diferentes de hominídeos. E hoje se pensa aí na chamada aldeia global, onde o processo de globalização ele vai homogeneizar as culturas, os hábitos e as crenças. A gente pode ver isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A mesma música que eu ouço aqui no Brasil, ela é ouvida nos Estados Unidos, ela é ouvida na Índia, na Rússia, Alemanha, França e Inglaterra. Os hábitos culturais, os hábitos alimentares, as crenças, elas estão se globalizando, elas estão se tornando globais. Isso é uma característica desse processo de globalização e da formação aí de uma aldeia global. Agora nós vamos ver como é que é o evolucionismo dentro da sociologia. Num
primeiro momento, os sociólogos eles tentam criar leis gerais que vão ordenar as transformações e a evolução social. Ou seja, sociólogos tentam criar leis que determinam como cada sociedade elas vão evoluir. O primeiro deles é Emile Durkheim, que nós já estudamos, falando lá do fato social. Ele vai distinguir diversas espécies que se diferenciavam uma das outras, ou seja, diversas sociedades que diferenciavam-se umas das outras. Umas sociedades mais simples, outras mais complexas. Para Durkheim, o que diferenciava uma sociedade da outra era a complexidade na divisão social do trabalho. Na forma como o trabalho ele era organizado, Durkheim ele definia aí o tipo de sociedade. Então, para Durkheim, as sociedades mais simples eram as sociedades onde as tarefas ou onde o trabalho ele era dividido por sexo ou idade. Nas sociedades mais complexas, a atividade produtiva, a produção, ela vai se diferenciar de acordo com alguns critérios como o grau de instrução das pessoas que trabalham nessa sociedade. Ferdinand Tönnies, que também é um outro sociólogo, ele distinguiu duas formações sociais dentro da Europa. Primeiro, a comunidade, onde as relações sociais entre os indivíduos elas são bem próximas, onde a vida familiar e as relações comunitárias predominam, e a sociedade, voltada aí para a vida urbana, com uma forte presença do Estado, o Estado controlando a vida das pessoas e uma menor coesão entre os agentes sociais. Menor coesão, as pessoas que vivem numa sociedade, de acordo com Ferdinand Tönnies, elas não estão muito próximas, seria o que nós vivemos atualmente. Como a gente pode ver aí, esses intelectuais, esses cientistas sociais, eles vão identificar formações sociais primitivas e formações sociais complexas, onde eles vão se valer da história, falando que a história ele vai ser um processo inexorável e natural que vai transformar as sociedades primitivas em sociedades complexas. Para esses cientistas sociais, é inevitável, dentro da história, uma sociedade ela sair de um modelo primitivo para um modelo mais complexo. Aí surge o marxismo, aí nós vamos ter Marx no século XIX, 1800, que vai fazer uma crítica a essa teoria do desenvolvimento evolucionista, né? Vai fazer uma crítica à sociologia e à antropologia. Para os marxistas, a vida social ela tem que ser vista na sua totalidade integrada. Você não pode ressaltar um único aspecto da sociedade, como a divisão social do trabalho, que é pensada aí por Durkheim, que diferencia uma sociedade de uma sociedade mais simples de uma sociedade mais complexa. Então percebam que os marxistas não acreditam nessa ideia, nesse conceito evolucionista, nessa ideia de evolução. Esse modelo evolucionista ele começa a cair em desuso, ele passa a ser abandonado a partir do momento em que as colônias na África, na Ásia e aqui na América, elas vão se tornando independentes e vão adquirindo aí autonomia e estabelecendo relações comerciais e políticas entre elas e com os outros países europeus. Nessas novas nações que estão surgindo agora com a independência, nós vamos ter aí o aparecimento de uma burguesia comercial muito forte. O Estado ele passa a ser reconhecido pelas nações, por essas novas nações, pelas nações ocidentais, com lei, burocracia, criado aí a partir do modelo dos países industrializados. Vamos tentar entender isso devagar então. Então, esses países independentes, que eram antigas colônias europeias, começam a se organizar e a se estruturar nos mesmos moldes do que os países industrializados europeus. Por isso, ou por conta disso, nós vamos ter aí uma ideia desenvolvimentista de uma nação. Nós vamos ter aí então
as chamadas sociedades industrializadas e as sociedades de produção agrícola. O que a gente observa aí também é que essas nações que vão surgindo agora, elas vão se firmar como centros de dominação política e econômica, onde os modelos ou os estágios superiores aos quais deveriam chegar ao povo e qualquer topo. O que a gente pode observar aí que essas novas nações elas vão buscar aí o desenvolvimento industrial. Agora o que nós temos aí é uma divisão das nações entre nações industrializadas e nações agrícolas. Nesse tópico 2 aí nós vamos falar sobre o desenvolvimento segundo etapas de crescimento econômico. O foco agora é o crescimento econômico. Nós vamos analisar o desenvolvimento de um país a partir do seu crescimento econômico. Vamos começar aí pensando em William Wilbur Hostel, que era um ex-professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e porta-voz da Casa Branca em 1967. É esse camarada, esse intelectual que vai ser o responsável aí pelas primeiras reflexões sobre os chamados princípios desenvolvimentistas. Ele vai escrever o livro Estágios de Desenvolvimento Econômico, onde ele vai criar, ele vai construir, ele vai identificar 5 tipos de sociedade baseadas aí no desenvolvimento econômico. O primeiro tipo, chamada sociedade tradicional, que vai ter como características a produção limitada, uma tecnologia baseada em uma ciência pré-newtoniana antes aí de Isaac Newton contribuir para o desenvolvimento da ciência. Um elevado grau de subordinação do homem ao ambiente, ou seja, o homem depende quase que inteiramente do ambiente onde ele vive e inadequado aproveitamento dos recursos naturais. O homem utiliza os recursos naturais do meio ambiente de forma inadequada. O segundo tipo de sociedade aí, que foi pensada por William Wilbur, é a sociedade em processo de transição, onde nós vamos ter aí as pré-condições para o desenvolvimento econômico. William ele diz que nesse momento a sociedade está começando a desenvolver-se economicamente. É o início aí de atitudes racionais adequando-se ao controle e à exploração da natureza. O homem começa a criar mecanismos, máquinas, processos, procedimentos para controlar e explorar a natureza de forma mais eficiente. O terceiro tipo de sociedade aí é a sociedade em início de desenvolvimento. Nós vamos ter aí um investimento um investimento de capital na área produtiva, ou seja, o homem começa a investir dinheiro para produzir, para a produção. É o crescimento das manufaturas, que são fábricas que ainda não usam máquinas. Nós já vamos ter uma divisão do trabalho aí e um aumento da produção. O aparecimento de um sistema político-econômico, social e institucional que está em expansão. É a base da chamada sociedade moderna. Nós vamos ter o quarto tipo de sociedade, que é a sociedade em maturação, a sociedade em amadurecimento, onde as forças de expansão econômica passam a predominar na sociedade. Então, o que passa a direcionar o desenvolvimento de uma sociedade é a economia. E o quinto tipo de sociedade é a sociedade de produção em massa, onde nós vamos ter a produção de base industrial e científica e o aumento do investimento produtivo de capital, ou seja, tudo passa a ser produzido agora a partir de grandes indústrias. Podemos dizer aí que esse quinto tipo de sociedade ele surge com a Revolução Industrial em 1760. O grande problema é que essa teoria desenvolvimentista de William Wilbur, ela começa a ser questionada, ela começa a ser colocada
em xeque. Um exemplo disso é o que acontece na Índia no século 17, 1600. A Índia, nesse período, ela tinha uma manufatura de seda que era extremamente desenvolvida. Essa seda era produzida em pequenas fábricas familiares e domésticas que faliram por conta dos laços colonialistas aí com a Inglaterra. Ou seja, a produção de seda que era familiar na Índia, ela fale porque a Inglaterra ela começa a vender a seda que era industrializada na própria Inglaterra. Essas manufaturas indianas, essas pequenas fábricas familiares na Índia, entram em decadência sem ter a possibilidade de passar de manufatura para a indústria. O que a gente observa na Índia é que ela passa de exportadora de seda a importadora de tecidos ingleses, de produtora a consumidora, revertendo aí aquela ideia de evolucionismo que é proposto aí por Houston, que é proposto aí pelos 5 tipos de sociedade. A gente pode concluir então que a história de cada nação, do ponto de vista tecnológico e econômico, vai apresentar recuos, retrocessos, alternâncias, contradizendo aí a teoria desenvolvimentista que propõe um movimento linear, lento e ascendente em direção ao desenvolvimento. O que a gente tem aí então é que essa ideia de desenvolvimento linear, desde aí de uma sociedade tradicional para uma sociedade de produção em massa. Como a gente pode observar hoje, essa ideia de sair de uma sociedade tradicional para uma sociedade de produção em massa, ela não é linear. E o exemplo que foi dado aí pelo autor da apostila foi a Índia. Bom, nós estamos vendo aí nesse tópico 2.1 quais são os entraves ao desenvolvimento, né? O tradicionalismo e a questão racial. Quais são os elementos que travam o desenvolvimento econômico de uma nação? A primeira razão que é colocada aí pelo autor da apostila, na verdade pela sociologia, né, melhor dizendo, é o chamado clientelismo, onde as relações econômicas elas acontecem entre os membros de uma sociedade, onde prioriza-se aí as relações, os laços de parentesco e amizade, em detrimento contra aí as relações mais impessoais, mais eficientes da geração de lucro. Então essa ideia de clientelismo trava o desenvolvimento econômico. Você priorizar essas relações familiares em detrimento de relações impessoais trava o desenvolvimento. Um exemplo desse tradicionalismo, desse clientelismo, seriam as empresas familiares. Contrapondo-se a essas empresas familiares, aqui em Marília a gente tem várias. A Sasazaki é uma empresa familiar, a Marilã é uma empresa familiar, em Pompeia nós temos o Grupo Jato, que também é uma empresa familiar. Em contraposição a essas empresas familiares, nós vamos ter a criação das sociedades anônimas e as empresas de capital aberto, que vão levar a uma atitude mais racional na produção. Contrapondo ou desmistificando ou desmentindo que essas relações tradicionais, essas relações clientelistas travam o desenvolvimento econômico, o autor da apostila traz o exemplo do Japão. No Japão, como a gente pode ver aí na nossa apostila, predominava-se e ainda se predomina hoje essa ideia de indústrias familiares e por conta disso ainda hoje o Japão tem um dos mais altos graus de desenvolvimento econômico sem abrir mão aí dessas suas relações tradicionais do clientelismo. No Japão nós vamos ter a criação das chamadas zaibatsus, que são empresas familiares que se sustentam até hoje. Eu estava lendo um artigo na internet
que o hotel mais antigo do mundo sobre a administração de uma família está no Japão. Esse hotel ele existe desde 1650 aproximadamente. Há 52 gerações que esse hotel ele vem sendo administrado aí pela mesma família. Então essa ideia de que o tradicionalismo, as práticas clientelistas, elas travam o desenvolvimento, ela não é real, ela não é correta. Outro entrave aí para o chamado desenvolvimento econômico de um país é essa visão preconceituosa do racismo, atrelada aí ao racismo. Nas sociedades latino-americanas, ou seja, nos países do México para baixo, existia, não existe mais, uma visão preconceituosa de que o baixo desenvolvimento econômico dessas nações estava relacionado à composição da sua população, às características étnicas e culturais dos chamados povos nativos. Exemplo disso, o índio brasileiro, onde dizia-se de forma equivocada, burra, de que o índio ele é preguiçoso e pouco apropriado aí ao trabalho sedentário, ao trabalho repetitivo. Outro fator que diziam aí que o desenvolvimento econômico latino-americano ele não acontecia por conta da população negra que foi trazida aqui para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar durante o período colonial. Alegava-se que essa população negra ela era a grande responsável pelo atraso aqui do nosso continente, pois diziam aí que o negro ele era pouco afeito às atividades realmente produtivas e incapazes de atingir a civilização. Uma ideia totalmente equivocada, uma ideia preconceituosa e racista de que negros e os nativos latino-americanos eram os responsáveis pelo baixo desenvolvimento econômico aqui da América Latina. Outro fator também que se dizia que era responsável pelo baixo desenvolvimento aqui do continente latino-americano é a origem ibérica do nosso colonizador, ou seja, nós sermos colonizados por espanhóis e portugueses, onde dizia-se que o espanhol e o português ele era menos desenvolvido que o colonizador anglo-saxão, do que o anglo-saxão que colonizou ali a América do Norte. Também uma outra visão um tanto equivocada sobre o desenvolvimento de um país. Nós vamos ter também a chamada abordagem dualista do desenvolvimento. O que define aí o desenvolvimento de um país? Nessa abordagem dualista, o que nós vamos ter são duas estruturas econômicas diferentes, distintas, que coexistem, ou seja, que acontecem ao mesmo tempo. Uma estrutura desenvolvida, com um grande crescimento industrial, expansão urbana, sistema de comunicação amplo, diversificado, uma alta produtividade e um grande avanço tecnológico. E uma outra estrutura atrasada, cidades com pequena área e população reduzida, produção eminentemente agrária, níveis de renda baixíssimos, uma produtividade insuficiente e uma dispersão demográfica, ou seja, uma população extremamente espalhada aí por uma determinada região. Então essa abordagem dualista diz que numa mesma região, no mesmo país, numa mesma nação, você vai ter uma estrutura desenvolvida e uma estrutura atrasada, subdesenvolvida. O grande intelectual que pensa dessa forma é Elias Ganagé. Para esse autor, o dualismo ele vai ser encontrado em regiões de um mesmo país ou entre setores de uma mesma economia. O exemplo que ele dá aí no Brasil, a diferença do desenvolvimento das regiões Nordeste e Sudeste. Numa mesma área territorial, você tem aí formas econômicas arcaicas e avançadas coexistindo. Outro exemplo que ele dá é na região metropolitana de Salvador, onde você encontra uma pesca individual e itinerante, aquele pescador sozinho
seu pequeno barco que vai sair à pesca, e o chamado Complexo Industrial de Aratu, uma área altamente industrializada e desenvolvida aí da região metropolitana de Salvador. Para esse autor, nos países agroexportadores, os países que exportam produtos agrários, o dualismo ele acontece entre setores da economia. Ele diz aí que nesses países agroexportadores você tem a coexistência, a existência ao mesmo tempo de uma agricultura altamente mecanizada, que é voltada para a exportação, e uma agricultura e uma produção manufatureira, uma agricultura mais simples, uma agricultura de subsistência. O Elias Ganagé ele diz aí, ou ele considera subdesenvolvido todo o país que é caracterizado pela coexistência de dois sistemas econômicos e sociais totalmente diferentes, cuja a interação dos elementos estruturais é o comportamento normal. Então, para Elias Ganagé, o país subdesenvolvido é aquele país que tem a estrutura avançada e a estrutura arcaica, a estrutura subdesenvolvida coexistindo, existindo ao mesmo tempo. Se a gente for pensar nesse conceito de Elias Ganagé, o Brasil é um país subdesenvolvido, porque nós temos áreas altamente desenvolvidas industrialmente, tecnologicamente, e áreas pouco desenvolvidas economicamente, industrialmente e tecnologicamente. É dessa ideia de desenvolvimento, aí, dessa teoria dualista do desenvolvimento, que nós vamos ter o surgimento do conceito de periferia. Para essa teoria dualista, o problema do subdesenvolvimento não se encontra na constituição étnica, cultural ou racial da população, ou seja, para os dualistas, não é a população negra, nem a população nativa, nem o colonizador, seja ele ibérico ou anglo-saxão, o responsável pelo subdesenvolvimento. Para os dualistas, o problema está na condução de políticas administrativas e econômicas, no comportamento das camadas dirigentes dos mais ricos, na falta do estímulo do progresso e a má orientação do governo que levam aí ao subdesenvolvimento. Nós vamos ter aí o surgimento do conceito da chamada economia periférica, onde setores econômicos tradicionais de baixa produtividade se desenvolvem à parte ou na periferia dos setores desenvolvidos. Então, a economia periférica é aquela economia que está nas margens, na periferia de um setor aí desenvolvido. O conceito de periferia em uma sociedade é a mesma coisa que secundário, irrelevante, anormal em relação ao que é central, ao que é mais desenvolvido. Esse conceito de periferia, ele é um conceito usado apenas para regiões e setores atrasados no interior de uma sociedade ou nação subdesenvolvida. Então, a ideia de periferia, ele só acontece em nações subdesenvolvidas, onde você tem um núcleo que é considerado desenvolvido, avançado, e em torno dele atividades econômicas subdesenvolvidas e atrasadas. Nós vamos ter aí também o conceito de marginalidade surgindo aí. Essa ideia de marginalidade está relacionada aos setores não desenvolvidos ou às regiões atrasadas. De acordo com o professor Bresser Pereira, o setor tradicional ou marginal é aquele que fica excluído dos processos de desenvolvimento tecnológico e de rápido aumento da produtividade que caracterizam o modelo capitalista dominante. Então, as chamadas regiões atrasadas, as chamadas regiões não desenvolvidas, as chamadas regiões marginais, são regiões que foram excluídas do processo de desenvolvimento tecnológico e de rápido aumento da produtividade. Para o professor Bresser Pereira, os setores constitutivos da sociedade que demonstram tradicionalismo em suas relações econômicas, políticas e sociais são consideradas sociedades
marginais, são considerados, na verdade, setores marginais. O que nós vamos ter nesse tópico 4 é uma crítica a essa teoria aí dualista, né? A grande crítica é a seguinte: a coexistência entre tradicional e moderno se explica pelas relações de dependência que essas sociedades mantêm com o capitalismo internacional. O que isso quer dizer? Que o subdesenvolvimento ele acontece a partir do momento em que os países subdesenvolvidos eles têm que se sujeitar às regras dos países desenvolvidos. O que isso quer dizer? O subdesenvolvimento ele é resultado não do dualismo econômico interno, mas o subdesenvolvimento é resultado da exploração dos países desenvolvidos e industrializados sobre os países subdesenvolvidos agrícolas não industrializados. O que a gente tem aí, então, é a grande crítica feita, onde não se pode falar em sociedades duais, sociedades dualistas, mas em sociedades plurais, onde essas nações plurais elas são formadas sobre as diferenças étnicas, culturais e econômicas, recriadas em função de novos objetivos nacionais e internacionais. Um exemplo aí de sociedade plural é o Brasil. No nosso território nós tivemos aí as 3 grandes matrizes contribuindo para formar o que é o Brasil hoje, que é o brasileiro hoje, que é a matriz africana com a vinda de escravos para trabalharem aqui nas chamadas nas lavouras de cana-de-açúcar. Nós vamos ter o indígena, que é autoctone, que já estava aqui com a sua cultura, a sua forma de produzir, e o europeu colonizador, o português, que chega aqui no Brasil. Isso é uma sociedade plural. Além disso, nós temos aí também o chamado conceito de colonialismo interno. Eu vou ler o trechinho aqui para vocês que diz assim: o setor, a região ou o grupo ao que se dá o nome de atrasado, subdesenvolvido, marginal ou periférico, nada mais é do que o setor que, em vista dos objetivos nacionais e dos contratos assumidos, é excluído dos planos de desenvolvimento. Então, o subdesenvolvimento de uma região no país, ela é resultado, de acordo com o autor aí da nossa apostila, do baixo investimento governamental. O governo, literalmente, ele esqueceu-se dessa região e, por conta disso, ela não se desenvolve, ela não cresce economicamente. E aqui nós temos uma conclusão sobre toda essa teoria do desenvolvimento que foi falada aí acima. Então, estudando as diversas nações do chamado Terceiro Mundo, ou seja, os países subdesenvolvidos, fica claro que regiões, populações e setores identificáveis como subdesenvolvido são partes integrantes das novas nações, que não estão em processo de transformação para formas sociais e econômicas adiantadas ou evoluídas. Isso quer dizer que esses países subdesenvolvidos não estão aí em processo de transformação para uma sociedade econômica adiantada ou evoluída. A ideia de evolucionismo fica de lado. As regiões ou setores atrasados são dominados pelo setor ou região capitalista desenvolvida. Então fica claro também que os países subdesenvolvidos são controlados e dominados pelos países desenvolvidos. Os setores ou regiões atrasados tendem a permanecer como tais, desde que assegurem o desenvolvimento do setor dominante. Então o que a gente tem é que uma região ela vai se manter subdesenvolvida, ela vai continuar subdesenvolvida a partir do momento em que o governo a abandona, investindo somente em outras regiões. E as formas tradicionais de vida, a chamada economia de subsistência, aquilo que você planta e que você mesmo consome, o artesanato, o subemprego, tendem a desaparecer quando não representam mais nenhum tipo de fluxo de capital ou de mão de obra, ou seja, essas formas tradicionais de vida elas desaparecem quando elas não servem mais para o capital maior, para o capitalista maior. E por último, os setores atrasados,
eles são remanescentes de um processo de exploração colonialista, ou seja, os países hoje são caracterizados como subdesenvolvidos porque foram explorados pelos países desenvolvidos capitalistas durante o período aí de colonização. Alunos do primeiro ano do ensino médio, espero que vocês tenham gostado, estudem